A paz do Senhor, gente, eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio. Nesse áudio eu queria explicar uma passagem que alguns pastores eles usam para dizer que por causa desta passagem muitas pessoas são amaldiçoadas por não dar o dízimo, né? Que a passagem ela não tem nada a ver com o dízimo, que fala da Atos capítulo 5, que fala de Ananias e Safira, né? Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Muitos dizem que Ananias e Safira foram mortos porque não deram dízimo a Deus. E eles usam essa passagem para dizer que eles davam dízimo, né? O que a igreja primitiva, ela nunca, em toda a sua fundação, ela nunca pediu dízimo a ninguém e nem nunca, né, eles deram. O Novo Testamento faz menção apenas à coleta e à oferta voluntária, que eles dizem que é o dízimo. Não. Coleta e oferta voluntária é aquilo que a pessoa dá quando ela quer, se ela quiser, e o tanto que ela quer. É exatamente sobre isso que fala essa passagem de Atos 5, do 1 ao 5, sobre Ananias e Safira. Né? O que ocorreu? Por qual motivo Ananias e Safira foram mortos? Né? O que não foi pelo fato deles não ter dado o tanto que eles disseram que ia dar. Né? Mas sim, as escrituras mostram que eles foram mortos porque eles tentaram mentir para Deus. Eles mentiram para Deus e ainda puseram em questão a onisciência de Deus em dizer que não haviam mentido, que não haviam vendido a propriedade por aquele tanto. Né? Vamos ler aqui a passagem. Atos, capítulo 5, do 1 ao 5. Ó. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formastes isto desígnio em teu coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Explicando aqui o que Pedro disse a Ananias, foi o seguinte. Ananias, tu tinha propriedade, tu vendeu ela, e tu propôs em teu coração dar um preço a Deus, dar uma parte dela para Deus, né? Então, tu poderia dar o tanto que tu quisesse, né? Não precisaria mentir, não precisaria dizer que vendeu a propriedade por um tanto, sendo apenas a metade. Bastava dizer, eu vendi por tantos e dar o tanto que tu quisesse. Não precisava mentir a Deus, porque Ananias vendeu a propriedade por um preço e foi falar aos apóstolos que tinha vendido por outro preço. E estava dizendo que era todo o dinheiro da propriedade, eles estavam dando a Deus. Então foi isso que o Espírito Santo falou a Pedro e disse assim, ó, Ananias está mentindo, porque ele não vendeu a propriedade por esse preço. Né? Ele está trazendo apenas parte do dinheiro, ele está pondo em questão a onisciência de Deus. E foi exatamente isso que Pedro falou a ele. Mentir a homens é uma coisa, agora mentir para Deus é outra coisa. Ele disse assim, Ananias, você pôs em questão a onisciência de Deus, porque você mentiu para Deus, e foi por causa disso que Ananias morreu, né? Porque ele tentou mentir para Deus e ainda negou, né? Então ele morreu porque ele vendeu a propriedade, né? E quis enganar os apóstolos, quis pôr à prova o Espírito Santo que havia neles. Porque o Espírito Santo falava com os apóstolos, como até hoje ele fala à igreja. Né? Isso para muitos parece loucura, mas isso acontece até os dias de hoje. O Espírito Santo ele fala o que é verdade e o que é mentira.
né? Ele sabe, o Espírito Santo ele tem o poder até de nos revelar o pensamento que se passa na cabeça de uma pessoa. Basta ele querer e ele faz isso. E ele revelou isso a Pedro. Então foi por esse motivo. E esse também foi o motivo pelo qual Safira morreu, porque Safira, não sabendo que Ananias havia morrido por ter posto em questão a onisciência de Deus, ela ainda continuou a dizer a mesma coisa que ele. Ela chegou e Pedro disse: Safira, foi por esse tanto que Ananias vendeu a propriedade? E ela, que havia combinado com o marido, não sabia de nada, e nem que Pedro estava falando pelo Espírito Santo de Deus, ela disse: sim, foi desse tanto. E ele disse assim: você está a defender a mesma mentira que o seu marido, pelo qual ele acabou de morrer, e da mesma forma você também morrerá. Por qual motivo? Porque pôs em questão a onisciência de Deus, porque tentou enganar a Deus. E da mesma forma que Ananias tentou enganar a Deus, pôs em questão a onisciência de Deus, morreu, Safira também morreu por fazer o mesmo. Não foi porque eles tiraram parte da propriedade para eles, não, porque a propriedade era deles. Eles poderiam tirar o tanto que eles quisessem e dar o tanto que eles quisessem aos apóstolos. Foi isso que Pedro disse. Agora, não precisava eles tirar uma parte e dar outra e dizer que estava dando tudo, pondo em questão a onisciência de Deus. Foi isso que eles fizeram, né? Foi o motivo pelo qual eles morreram, né? E aí fala de uma oferta voluntária, não é dízimo. Uma oferta voluntária era aquilo que, porque os apóstolos eles faziam a vontade de Deus e a igreja ela buscava a santidade, Deus ele levantava pessoas ricas para abençoar a igreja. Deus ele levantava pessoas que tinham posses para dar à igreja, para poder manter a igreja. O que não era dízimo, porque a oferta voluntária é uma pessoa dar aquilo que ela quer. Um pedaço de terra, 10 mil, 100 mil, tanto que quiser. Foi isso que Ananias ele fez. Só porque ele havia dito que estava dando todo o dinheiro da propriedade que ele havia vendido, e não era, ele estava mentindo. Isso foi a causa da morte dele, porque ele mentiu, porque ele estava dizendo que ele estava dando a Deus algo que ele não estava dando, ele estava dando a metade, não todo como ele estava a dizer. Então, essa passagem ela fala de oferta voluntária, não tem nada a ver com dízimo, e Ananias e Safira morreram não foi porque eles foram miseráveis, como alguns dizem, e não queriam dar todo o dinheiro, porque o dinheiro era deles e eles poderiam dar o tanto que eles quisessem. Pedro mesmo disse isso: Ananias, a propriedade era tua. Tu vendeu pelo preço que tu quis e tu poderia trazer à igreja o tanto que você quisesse. Em nenhum momento Pedro repreendeu Ananias por ele dar metade do dinheiro. Pedro repreendeu por ele dar metade do dinheiro e mentir dizendo que era todo o dinheiro. Pode ler o contexto, que é muito diferente do que os pastores eles dizem para poder pôr pânico nas pessoas e dizer que Ananias e Safiras foram amaldiçoados por Deus e morreram por não dar dinheiro. Não foi por isso. Foi porque eles mentiram para Deus. Eles estavam dando metade do dinheiro e dizendo que era todo o dinheiro. Foi por isso que Pedro disse, por causa disso, desta mentira que tu contastes, tu irás morrer. E da mesma forma, Safira também morreu. Pedro ele diz assim, no capítulo 5, verso 4, não mentites ao homem, mas a Deus. Tu não estás mentindo para mim, Ananias, está mentindo para Deus, porque Deus ele sabe por qual preço você vendeu a propriedade. Deus ele sabe o tanto que você ficou e o tanto que você trouxe. Como que você pode fazer isso? Como que você pode pôr em questão a onisciência de Deus que se faz presente na igreja por meio do Espírito Santo? Por causa disso, Ananias ele morreu. O que não tem nada a ver com o fato dele ter dado pouco dinheiro à igreja, o fato dele não ter levado todo, ou o fato dele não ter querido dar, não tem nada a ver. Ananias e Safira morreram
porque eles mentiram a Deus, porque eles puseram em questão a onisciência de Deus, porque eles duvidavam que Deus se fazia presente na igreja. Eles duvidavam do poder de Deus sobre os apóstolos. Foi por isso que Pedro disse: não mentistes a homens, a mim, mas a Deus que habita em nós, ao Espírito Santo que revela todas as coisas. E isso você não poderia fazer, né? Então, Ananias morreu, e da mesma forma Safira, porque fez o mesmo que Ananias, pois a prova, o Espírito Santo, a onisciência de Deus presente por meio do Espírito Santo na igreja, nos apóstolos. Pelo que no verso 5 vai dizer assim: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, né? Ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, ou seja, as pessoas viram e creram que o poder de Deus, que o Espírito Santo era sobre a igreja, porque os apóstolos eles sabiam de algo que somente Deus tinha capacidade de saber, como até hoje Deus ele faz isso. Até hoje Deus ele responde. Até hoje a verdadeira igreja de Cristo, o Senhor, ele revela a ela os seus segredos. O Senhor, ele fala. Pode uma pessoa entrar no quarto 12 horas da noite sem ter ninguém e fazer uma pergunta que Deus vai usar uma pessoa da igreja para responder. Ainda que aquela pessoa não esteja lá, não saiba de nada, mas Deus, ele responde para ele mostrar que ali o Espírito dele habita, para ele mostrar que ali verdadeiramente faz a vontade dele, que é ali que ele habita e está. Né? Então eles creram que de fato Deus era com os apóstolos e que Deus se fazia presente na igreja. Né? E ao crer, muitos se convertiam. Né? Então tá aí, não tem nada a ver com dízimo e nada a ver com o que eles dizem. Né? Porque muitos usam essa passagem para dizer isso e é uma mentira. Né? Você deve primeiramente examinar as escrituras, ver o que ela diz e crer no que ela diz. Né? E ao ler esta passagem, ao examinar, você vai ver que ela não fala de dízimo e que Ananias e Safira não morreram por dar apenas metade do dinheiro. Eles deram ofertas voluntárias e morreram porque mentiram para Deus, dizendo que estava dando tanto, quando na verdade não estavam. Foi esse o motivo. Então está aí mais uma heresia desmentida pelas próprias escrituras, as quais eles que pregam isso dizem crer nela, e porém muitas vezes acabam cometendo o erro de desmentir elas.